Falar sobre riscos, porque a gente fala sobre o fim da escala 6 por 1, que continua no centro dos debates e agora esse texto, a PEC, que põe fim a essa jornada de trabalho, segue para o Senado Federal. A proposta que reformula a jornada de trabalho traz à tona uma discussão sobre a competitividade da indústria, os custos operacionais e a necessidade de adaptação das empresas a um novo modelo e, evidentemente, a uma nova jornada de trabalho. Para a gente entender o posicionamento e as apreensões do setor industrial, a gente conversa agora com a gerente de assuntos trabalhistas da FIENG, a Federação das Indústrias de Minas Gerais, Fernanda Ribas. Fernanda, seja muito bem-vinda e bom dia. Bom dia, Vitor, e a todos que acompanham a CNN. Fernanda, eu queria começar essa nossa conversa tentando entender os riscos potenciais que vocês projetam caso, de fato, ponha-se fim constitucional à escala 6 por 1. Queria entender as perspectivas de aumento de custos, evidentemente do repasse desses custos para o preço dos produtos, mas principalmente sobre a perspectiva de uma pejotização desses funcionários. Tudo isso está no rol de preocupações e perspectivas por parte do setor industrial? Com certeza, Vitor. A FIENG vê com muita preocupação o texto que foi aprovado na Câmara, e vai ser encaminhado para o Senado. De fato, hoje, escalas e jornadas de trabalho que já são amplamente consolidadas, e que estão aí amplamente utilizadas, elas não estão previstas, nessa nova regra. Um exemplo é a jornada 12 por 36, que é amplamente utilizada na indústria, no setor da saúde. Ela contempla aí uma média de 42 horas semanais. Então, com as novas regras que estão sendo propostas, ela não poderia ser utilizada por nenhuma empresa. Então, isso nos causa bastante preocupação. Outro fato é o período muito curto para a adaptação das empresas, tanto a nova escala quanto a nova jornada. Esse período ele nos preocupa porque as empresas fazem um planejamento muito mais longo do que 60 dias. Então, ela tem aí contratos já fechados, cujo custo foi avaliado considerando essa jornada atual de 44 horas, com a escala atual. Então, esses contratos já estão fechados, vão ter que ser cumpridos e a empresa vai se sacrificar com isso. Outro ponto também, mesmo nas empresas que estão que contratar novos empregados, 60 dias para adaptação e a nova escala é um período muito curto para eventuais treinamentos em atividades que são especializadas ou mesmo em situações em que a própria lei prevê treinamento. Então, são questões que não estão sendo analisadas, questões práticas que vão impactar diretamente no custo para as empresas, no custo da hora. Essa redução da jornada sem a redução salarial aumenta o custo da hora, Então, isso tem um impacto muito grande e, ao final, como você mesmo falou, vai impactar no preço dos produtos. Fernanda, a própria federação aponta para uma perspectiva de perda de cerca de 18 milhões de postos de trabalho no país. Eu queria entender exatamente se essas perdas elas seriam de vagas formais e se a gente acompanharia exatamente uma mitigação, uma perspectiva de uma contratação por vias informais, por exemplo, que poderia impulsionar exatamente uma deterioração dos próprios salários, Esse cálculo foi feito um estudo da Gerência de Economia aqui da FIENG, é um estudo bem robusto que está inclusive disponível no nosso site, e ele prevê essa perda ao longo de 10 anos. Então, a projeção da perda de 1,8 milhão de postos de trabalho por ano. E por quê? Pelo desaquecimento da economia mesmo. Então, vão reduzir aí a oferta de novos empregos, porque os postos podem ser extintos ou substituídos por automação, e essas pessoas também podem migrar para outro tipo de contratação, como você mesmo colocou, através de pessoa jurídica ou mesmo caminhar para a informalidade. Então, essa projeção foi feita considerando essa questão, o desaquecimento da economia e a diminuição da oferta de postos de trabalho formais. Fernanda, a gente tem acompanhado essa discussão e uma articulação no Senado, encabeçada pela oposição, de uma PEC alternativa, que
defende-se que seja apreciada em detrimento exatamente à PEC apoiada pelo governo, que prevê, na verdade, uma alteração do artigo 7º da Constituição para permitir que definições sobre jornada e escala de trabalho elas sejam definidas exatamente por acordos individuais entre empregados e empregadores, e, evidentemente, também essa convenção coletiva, etc. Eu quero entender, há sim uma incursão do setor privado junto a senadores para tentar dar vazão a propostas alternativas. Eu queria entender em quais frentes a FIENG trabalha nesse momento para tentar ou mitigar e alterar o texto já aprovado pela Câmara dos Deputados ou até mesmo conseguir enterrar essas discussões no Senado Federal. A FIENG atua basicamente em duas frentes, né? Em relação à PEC, que foi aprovada na Câmara, o nosso desejo é que no Senado haja uma discussão mais técnica, uma discussão mais responsável, uma discussão não atrelada a essa questão, a pressão do processo eleitoral. Então, na nossa perspectiva, né, a ideia é que essa discussão ocorra após as eleições, exatamente para ela não ser contaminada por essa questão eleitoral. Então, essa é uma forma de atuação e, em paralelo, apoiar a PEC apresentada pelo senador Rogério Marinho, a qual nós temos muita simpatia, exatamente porque ela prevê a possibilidade de você flexibilizar as formas de contratação, então prevê a contratação, o pagamento por hora trabalhada e permite ao próprio trabalhador a escolha, aqueles que desejam trabalhar menos horas e aqueles que desejam continuar, né, no limite atual. Então, nós entendemos que é uma PEC que atende aí aos anseios tanto do setor produtivo quanto dos trabalhadores. Então, também estamos aí apoiando essa PEC, que já foi movimentada, inclusive, no Senado, né? Já foi encaminhada para a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e está aguardando a designação de um relator. Ocupa a posição 94 no ranking de 184 países da Organização Internacional do Trabalho, uma posição 94 no que se refere exatamente à produtividade do país. Eu queria entender que tipo de discussões a gente deveria estar tendo sobre o mercado de trabalho, dada a revolução proposta pela inteligência artificial, evidentemente uma automação muito significativa, principalmente da indústria, não só da indústria, né? A gente tem automação também no setor de serviços e no próprio comércio. Eu queria entender exatamente quais são, primeiro, os riscos para o mercado de trabalho com a aprovação da 6x1, dada exatamente esse advento das novas tecnologias, mas, evidentemente, quais pautas deveriam estar sendo discutidas para que a gente tenha um incremento da produtividade? Você tocou num ponto muito importante, né? Qual que é o problema nosso? Que vários países do mundo já fizeram redução da jornada de trabalho, né? Isso aí é inegável. O fato é que esses países tinham uma produtividade muito superior à que nós temos hoje no Brasil. Né? Para se comparar com os Estados Unidos, nossa produtividade corresponde a 1/4 da produtividade daquele país. E para aumentar a produtividade, não basta reduzir, ao contrário do que o governo tem afirmado, de que trabalhadores mais descansados vão produzir mais, não é assim que se mede produtividade. Né? Produtividade é uma questão estrutural, ela está ligada à infraestrutura do país, à questão dos tributos, a burocracia, a própria qualificação do trabalhador, ou seja, esses são os pontos que nós deveríamos estar discutindo, que o governo deveria estar apoiando, desenvolvendo, para que aí sim haja o aumento da produtividade e falar em reduzir jornada faça sentido, né? Porque hoje nós estamos fazendo o contrário, né? Antes de aumentar a produtividade, estamos reduzindo a jornada. Então, o impacto pode ser reduzir ainda mais a nossa produtividade. Então, esse é o nosso medo e o nosso desejo é que essas outras questões que aumentam a produtividade estivessem sendo discutidas, né? E não simplesmente redução de jornada. Fernando, eu queria entender os atuais ditames das relações de trabalho aqui no Brasil. A gente teve uma reforma trabalhista aprovada durante o governo Michel Temer em 2017, que flexibilizou uma série de ditames, principalmente nessa consolidação do diálogo e nos contratos de trabalho. Eu queria entender se a eventual aprovação da PEC 6x1, ela
põe, de alguma forma, em risco tudo aquilo que foi aprovado, né, tudo aquilo que foi destrinchado pela reforma trabalhista? De fato, a reforma trabalhista, o seu pilar principal foi a valorização da negociação coletiva, né? O que possibilitou vários avanços, principalmente no período da pandemia, por exemplo, né? Em que a gente conseguiu aí viabilizar várias frentes para minimizar os impactos da pandemia. E hoje, no texto da APEC, da forma que ele está previsto, ele não está valorizando as negociações coletivas. À medida que ele obriga os instrumentos coletivos já celebrados, né, a terem vigência e terminar a vigência em 60 dias, ele não está valorizando, né, esses instrumentos coletivos que foram legitimamente celebrados. Então, por exemplo, através da negociação coletiva são pactuadas várias jornadas de trabalho, várias escalas de trabalho especiais e o próprio texto da PEC prevê que esses instrumentos devem ser encerrados, né, as cláusulas referentes a esses temas, em até 60 dias. Então, ele está desvalorizando essa negociação coletiva, que eu acho que é um pilar muito importante, que foi consolidado, né, que foi aí previsto pela reforma trabalhista, e é um grande prejuízo para todo o país, né, porque com a negociação coletiva é aonde a gente deveria estar discutindo essas questões, porque as especificidades, né, de cada setor podem ser avaliadas, o impacto pode ser minimizado e a gente consegue resultados muito mais equilibrados do que simplesmente por uma lei. Conversei com a gerente de assuntos trabalhistas da Federação das Indústrias de Minas Gerais, Fernanda Ribas. Fernanda, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Eu que agradeço, foi um prazer. Até mais.